Vixe, será que vão começar os mesmos problemas da primeira temporada de Sword Art Online agora em Alicization? Acho que todo mundo sabe que uma das maiores críticas à primeira temporada de SAO é que ela era muito acelerada, que muitos anos se passavam em poucos episódios. Em um episódio o Kirito estava enfrentando o primeiro boss do jogo e no segundo ele já era um dos melhores jogadores de todos, já era temido, já era uma lenda lá dentro. Acontece que a própria Light Novel era assim, então o anime até que estava adaptando de forma bem fiel ao material original, que era acelerado. Honestamente, isso nunca me incomodou. Eu até gostaria de ver um pouco mais sobre aquele universo. Eu gostaria, talvez, se fosse um pouco mais lento o desenvolvimento, se tivesse mostrado mais chefões, se tivesse ido até o último andar. Mas eu não acho que foi ruim do jeito que foi. Não tenho muitos problemas com time skip. Inclusive, para eles passarem muito tempo dentro daquele universo, era inevitável que isso fosse acontecer. Podia ser um pouco mais lento, mas enfim, não me incomodou, porém eu sei que incomodou bastante gente. Então foi impossível não pensar nisso nesse episódio 7 da terceira temporada, porque a gente voltou pro mundo virtual e logo no começo a gente descobre o quê? Que se passaram 2 anos ali dentro. Eu vou mais uma vez falar de Digimon aqui, porque foi quase o contrário, né? Enquanto em Digimon a gente ficou preso no Digimundo por muito tempo e quando voltou pro lado de fora a gente descobriu que não tinha passado tempo nenhum, dessa vez a gente foi um pouquinho pro lado de fora pra ver o que estava acontecendo e quando voltou pra dentro do jogo já tinham passado 2 anos. Beleza, a gente já tinha entendido que da perspectiva de quem tá fora do game, o tempo passa muito mais rápido lá dentro. Só que, cara, não tão mais rápido assim, tipo, até sabia, mas foi uma surpresa mesmo assim, quando a gente volta pro jogo e o Kirito já tá 2 anos preso lá dentro. E a gente viu bem pouco do que aconteceu durante esses 2 anos. Eu já tinha visto nos comentários das outras análises algumas pessoas meio tristes, eles vão pular o torneio, enfim. Eu não sabia do que se tratava, eu só tô assistindo o anime, não li a Light Novel, não li o mangá, então não sabia qual era desse torneio. Mas como eles fizeram ali uma breve recapitulação do que aconteceu, mostraram um pouquinho do que deve ter sido esse torneio e eu entendi qual era a tristeza dessa galera que tava na expectativa de ver essas batalhas que acabaram sendo incrivelmente rushadas no episódio. Então eu não sei quão legal era esse torneio na Light Novel ou no mangá, mas como um espectador do anime, eu não senti como se estivesse perdendo alguma coisa ali. Eu acho que deu pra entender de forma resumida o que aconteceu, como é que foi a evolução deles como espadachim, e antes disso ainda, aquela parte em que eles ficaram numa fazenda por uns dias, eu não sei se isso também foi mais detalhado na Light Novel, no mangá, mas cara, pelos flashbacks, na verdade, eu achei até bom que eles aceleraram um pouco dessa parte pra ir direto pra momentos mais interessantes. E olha que momentos interessantes. O gancho desse episódio pra mim foi um dos que me deixou mais ansioso pelo próximo episódio, porque parece que vem aí uma luta que vai ser muito pica. Enfim, talvez eles realmente pudessem ter aproveitado um pouco mais desse torneio, porque mesmo não sabendo exatamente como ele era, torneios geralmente são legais. Só que essas rushadas de Sword Art Online com time skips muito grandes, de 2 anos, tem um motivo. Isso é justamente porque o anime se propõe a ser um pouco mais realista. Em Dragon Ball Super, por exemplo, a gente teve ali um time skip de 4 meses do treinamento do Freeza, quando ele voltou pra Golden Freeza, e ele teve um aumento absurdo de poder. Foi uma coisa bem exagerada, se a gente tentar transferir isso pro mundo real parece absurdo. Então, ao invés de Sword Art Online te falar, olha só, em 2, 3 meses eles já viraram excelentes espadachins, não, eles colocam ali um período mais razoável. Em 2 anos treinando, eles realmente progrediram muito e ficaram muito melhores. E se você for levar em consideração ainda que o Kirito já tinha experiência como espadachim em jogos virtuais, e ele já tinha ali as técnicas dentro dessa semente de Sword Art Online, faz todo sentido que ele tenha evoluído absurdamente nesse período. E nesse episódio ele já vem sendo apontado como um dos melhores ali, ele tá sendo instruído pela segunda melhor da classe de não sei o que. São os nomes das cidades, das academias, enfim. Eles saíram daquela cidade bem pequena, interiorana, em que os dois se encontraram, né, o Kirito e o Eugeo, passaram ali por aquela fazenda, agora eles já estão em uma cidade maior, rumando para a capital, pro objetivo principal deles. Pelo que eu entendi, o Kirito tá treinando com a segunda melhor de uma academia e o Eugeo também tá treinando com outro cara muito bom, mas um pouco abaixo. Os dois ainda falam que eles não chegaram nem perto do nível desses 2 mestres dele, que eles não conseguiram acertar nenhum ponto ainda. Mas no treinamento do Kirito, a gente vê que ele não tá lutando com tudo, que ele não tá usando muito as suas técnicas de espada mesmo, e inclusive que aquela espada de madeira que ele utiliza acaba limitando muito das suas técnicas. Aliás, esse é outro ponto, esse time skip muito longo fez com que a gente já conseguisse progredir até o momento em que o Kirito vai conseguir a sua espada de verdade, que foi feita com uma parte do tronco daquela árvore absurdamente grande e resistente que eles cortaram. Então, de fato, eu sinto que a gente pulou de partes menos interessantes da história para simplesmente progredir um pouco mais rápido e chegar onde realmente importa. Acho que é por isso que eu nunca me incomodei muito com esse tipo de rushada que o anime fazia, porque eu não sentia como se realmente estivesse perdendo grandes coisas da história, parece que de fato eles aceleraram
esperavam e pulavam umas coisas que até podiam ser interessantes, mas que o principal a gente estava vendo. Então a gente perdeu um pouco desse processo de aprendizado e evolução do Kirito e principalmente do Eugeo para pular para um momento em que eles já estão muito mais formados como espadachins. Antes que eu me esqueça, eu queria comentar que aparentemente essa espada nova do Kirito, ela é tão forte quanto aquela espada azul do Eugeo, é a espada da rosa azul. Ele fala que nunca conseguiu utilizar um movimento de 5 golpes com aquela espada, mas ele também não conseguiu usar com essa espada nova, então elas parecem meio equilibradas em questão de poder. Não sei se esse é o termo correto, mas deu pra entender, né? Nesse episódio a gente também viu uns vilõezinhos meio clichês que apareceram ali no dormitório dos espadachins, uns caras que meio que ficaram tirando com o Kirito e com o Eugeo, meio que como se eles fossem caipiras lá, que vieram do interior, que são aprendizes, não sei porque, de alguma forma isso é um tipo de demérito pra eles. E aí já deu meio pra sacar que eles têm algum tipo de invejinha, provavelmente eles vão destruir aquela plantaçãozinha que o Kirito tava fazendo lá. Enfim, eles são apresentados como aqueles vilões genéricos e cuzões, é meio que os valentões da escola mesmo. Se bem que o episódio termina com o Kirito sendo desafiado por aquele instrutor que tá acima da instrutora dele, enfim, parece que é o cara mais pica entre os espadachins dessa cidade inteira. Então, assumindo que o Kirito vai dar um pau nesse cara, talvez isso sirva pra ele intimidar esses valentões, eles vão passar a respeitar o Kirito a partir daí, mas eu também não sei se o Kirito realmente vai vencer desse cara ou se vai ser um confronto equilibrado. Eu tô realmente muito curioso e muito ansioso pra assistir isso. Lembra muito aqueles desafios de espada que aconteciam em Sword Art Online mesmo e que eu já achava legal pra caramba. Outra coisa que eu queria muito ver nesse anime novo é o Kirito voltando a utilizar o seu estilo de 2 espadas. Eu não sei se ele vai chegar a usar isso, mas eu achava muito legal e eu gostaria muito se ele usasse. Por enquanto parece que, apesar de todo o progresso que ele fez ao longo desses 2 anos, ele ainda tá bem inferior ao que os poderes dele já tinham alcançado em Sword Art Online mesmo. Mas cara, no geral, achei mais um episódio muito legal, a animação incrível como sempre, em todo episódio eu posso falar isso. Eles capricham até em animações mais simples. O episódio começa com o Kirito dormindo e se virando de lado, e até essa animação dele dormindo e se virando de lado é muito bem feita, cara, é impressionante. Dá pra dizer que todos os episódios, do começo até o fim, praticamente tem uma animação de nível de filmes de anime. De forma geral, eu fiquei muito satisfeito com o episódio, eu não me incomodei nem um pouco com esse ritmo um pouco mais acelerado, com ter passado por esse time skip de 2 anos, mas eu não posso negar que eu pensei sim nos antigos críticos de Sword Art Online, porque eu venho falando, análise após análise, que essa nova temporada estava sendo um tapa na cara desses críticos, porque estava consertando os furos da primeira temporada, e dessa vez meio que cometeu o mesmo erro, só que como não tinha me incomodado naquela época, não teria por que me incomodar agora. Então eu tô bem curioso pra saber a sua opinião. E aí, você achou ruim essa pulada de 2 anos que o anime deu na história? Você queria ter visto com mais detalhes? Você acha que isso é um problema, que isso é um erro? Ou você também acha que isso não é um problema, contanto que eles consigam contextualizar o que aconteceu brevemente nesse período e não deixando o telespectador perdido com a história, mas avançando pros pontos que realmente importam e que são mais interessantes de fato. Ah, e eu esqueci de falar que eu achei muito legal que eles criaram praticamente um novo parâmetro dentro desse novo jogo, que é a força de vontade. É basicamente isso, porque você tem 3 parâmetros principais: a vida, a sua maestria com as mãos em manusear objetos mesmo, como espadas, e também a sua maestria com feitiços, seria mais ou menos isso. Só que você pode aumentar absurdamente os seus pontos de maestria com a sua força de vontade. Se você acreditar em si mesmo, se você estiver determinado, você consegue superar os seus limites, o que torna o anime ainda mais realista. Não o anime, né? O universo virtual fica ainda mais realista, porque ele não fica preso apenas a números como se fosse uma matemática exata e você não tem como vencer alguém que tem mais pontos do que você. Não, com a sua força de vontade e determinação você até consegue se superar e assim dar a volta por cima de uma situação que seria matematicamente impossível. Basicamente é um ponto do roteiro que ajuda a explicar possíveis protagonismos da história, né? Se o Kirito conseguir fazer uma coisa que teoricamente ele não deveria, é por causa da sua força de vontade, que é uma característica muito forte e marcante de protagonistas. Pelo menos o anime se preocupou em explicar até isso. Eu achei muito legal. E antes de encerrar esse vídeo, essa análise, queria só fazer 2 consideraçõezinhas. A primeira é só uma extensão da análise mesmo, porque é óbvio que o Kirito teria uma instrutora mulher, né? Esse cara tem um imã de garotas, então naturalmente precisaria ter um tipo de affair dele nessa cidade também. Em todo lugar que ele passa tem que ter uma garota que tá ali meio que afim dele de alguma forma. Ela até não demonstrou tanto interesse, mas no fundo a gente sabe que sempre tem alguma coisinha ali. Afinal de contas é o Kirito, né? Ele não toma banho com sabonete, ele toma banho com, sei lá, mel. E a segunda consideração, na verdade, é sobre o episódio anterior, porque eu me esqueci realmente de falar sobre uma coisinha e alguns de vocês puxaram a minha orelha aí nos comentários,
que eu realmente tinha esquecido de falar sobre isso e é importante. E a gente viu lá em determinado momento sobre a possibilidade do criador de Sword Art Online ainda estar vivo, porque aquela ex-mulher, a ex-namorada dele, enfim, ela estava acordando e ela viu, ou ela sentiu, meio que não sabia se estava sonhando ou se era real, mas ela viu o cara chegando lá no quarto dela e aí a gente vê outro personagem ali e fica meio que bem dúbia essa informação mesmo, não dá pra gente ter certeza se aquilo aconteceu de fato ou se ela estava simplesmente alucinando, mas é um gancho incrível para talvez trazer o cara de volta. Será que na verdade ele não morreu, que foi tudo forjado, ou que conseguiram chegar ao ponto de restaurar o cérebro dele, ou simplesmente criar uma cópia dele, uma versão dele, ou resgatar a alma dele com aquele novo equipamento que eles estão formando e praticamente criar um cérebro artificial pro cara? Eu não sei, alguma loucura desse tipo? Com a tecnologia extremamente avançada que esse anime apresenta, eu não acho que seria impossível trazer esse cara de volta de algum jeito. E é isso, mais um episódio muito bom, com um gancho incrível. Eu tô muito curioso para assistir o próximo episódio, tô mais confortável agora que eu já sei um pouco melhor o que aconteceu do lado de fora, então eu tô extremamente animado para continuar acompanhando o submundo, esse novo mundo virtual. E obviamente torcendo pro Kirito dar um pau naquele arrombado metido. É isso aí, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Antes de ir embora, por favor, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tudo isso é muito importante e me ajuda demais. Eu agradeço muito pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Quero sonhar!